a reunião. Lembrando, gente, que eu coloco as aulas lá no WebGIS e tudo mais, as 2 aulas da semana, no final de semana, viu? Falando aqui para a Ana Júlia, que ontem não assistiu aula, e para outras pessoas mais, eu deixo para fazer tudo num dia só. Na minha manhã de sábado, geralmente eu tiro para fazer os meus serviços burocráticos, aí eu posto as 2 aulas, eu posto o material no Class e faço outras coisas de outras escolas também. Gente, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui e a gente começa com um assunto, pessoal, que os alunos gostam demais, que é... Qual assunto é esse? Vamos voltar para o primeiro item aqui. É o nazifascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Eles são a mesma coisa? Não, eles são regimes políticos diferentes, com muitas características em comum, e inclusive com alianças político-militares também. Mas o nazismo alemão e o fascismo italiano guardam as suas diferenças. Está agarrando um pouco, mas vamos indo aí, gente. Eles guardam as suas diferenças nos símbolos, as suas diferenças no trato as suas diferenças no trato dos adversários, do outro, né, daquele que não está enquadrado dentro desse ideal de nação, mas também guardam muitas semelhanças, né? Descrença na democracia, descrença no liberalismo, surgimento dessas formas de governo para evitar crescimento do comunismo, tanto na Alemanha quanto na Itália, falta de uma tradição liberal, democrática, mais aguda. Então, essas são algumas das características do nazifascismo, do nazismo alemão e do fascismo italiano. Bom, a gente começa com os 2 símbolos destes regimes, que é a suástica nazista e a suástica nazista e a foice, o conjunto de varas, né, com o machado no alto. E a gente tem que começar a explicação de cada um destes símbolos. Sobre a suástica, a suástica é um símbolo existente até hoje na região da Índia. Ligado ao nazismo? Não. Ligado ao povo ariano. Povo ariano, este que Hitler dizia descender. Então, ele adota um símbolo da mitologia hindu, mas de origem ariana, para unir a população em torno deste símbolo. Qual é o objetivo do símbolo, pessoal? O símbolo tem um objetivo de você criar uma identidade em torno dele. Quando você vê o símbolo, você olhar para ele e falar assim, opa, aquilo ali é algo que eu acredito. Aquilo dali é algo que aquilo dali expressa um gesto simbólico de uma comunidade no qual eu faço parte. E este símbolo deveria remontar às origens daquilo que Hitler queria para o povo. Quais eram estas origens? As origens eram no povo ariano. Quem era o povo ariano? Gente, era um povo da antiguidade que teria vindo da Ásia Central até a Europa. E aí alemães, austríacos, poloneses, se eu não me engano, aí eu posso estar errado, mas tchecos, eslovacos, seriam descendentes desses povos. Do outro lado, nós temos um conjunto de varas cercado por uma espécie de corda, enfim, algo que dá força a essas varas e um machado em cima. Qual é a ideia? A união faz a força. A ideia é, uma vara só se quebra facilmente. Mas esse conjunto de varas unidos, ele é quase indestrutível. Ele é quase
inquebrável. E no alto você tem o símbolo do machado. O símbolo não, né? O desenho do machado, que representa a força do Estado. A força do Estado está acima da população unida, que também é muito forte. E um está junto com o outro. Mas aqui deixa claro quem está em cima e quem está embaixo. O machado representando o Estado em cima, a população unida, esse conjunto de cordas amarradas aqui, né, na falta de uma coisa melhor para eu dizer, embaixo é a população unida em prol desse ideal fascista. Então, gente, esses regimes ditatoriais, eles trabalham muito com questões simbólicas. Você vê algo e fala assim, opa, ali está algo que eu identifico, que eu pertenço, que eu faço parte. Deixa eu ver aqui, alguém me perguntou algo no chat. Desculpa pelo atraso. Não, Maria Eduardo, sem problema, viu? Boa aula e vamos lá. Então, gente, vamos continuar aqui pelo seguinte. O período entre guerras e a crise do liberalismo. De certo modo, gente, o nazismo, o nazifascismo, eles são fenômenos meteóricos. Por quê? Porque eles surgem entre a crise entre o final da Primeira Guerra Mundial e, de certo modo, terminam nos governos, logicamente, ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas ele se enraizou na Europa, ele toma o poder na Europa em regiões, como eu mesmo disse no início da aula, que não possuíam uma democracia liberal muito forte. Existiram políticos desse cunho, né, mais autoritário, mais radical, mais nazifascistas na Inglaterra? Sim. Na França? Sim. Mas eles não tiveram a força para chegar ao poder, pois a democracia liberal, tanto na França quanto na Inglaterra, já eram práticas enraizadas. Um dos maiores nomes do nazismo inglês era um político britânico chamado Oswald Mosley. O filho dele organizou a Fórmula 1 por décadas. Agora eu esqueci o primeiro nome dele, mas era um nome forte do nazismo, do regime equiparado ao nazismo na Inglaterra. Na França, muitos foram os colaboracionistas ao nazismo durante a ocupação, quando a França foi ocupada por 4 anos pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de chegar nisso, a gente tem que ver esse vazio de poder, né? Dentro da Itália e dentro da Alemanha, como esses dois regimes ganham tanta força nessas duas regiões. A gente começa, então, pelo primeiro ponto, que diz o seguinte: grande abalo do sistema capitalista e do liberalismo econômico, questionamento quanto à atuação do Estado. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os grupos mais exaltados, vamos dizer assim, os grupos que não aceitavam a democracia, diziam: olha o que a democracia trouxe para vocês. A democracia foi responsável pela guerra. No caso, eu estou falando da primeira. A democracia nos jogou nessa crise econômica sem precedentes. E até os próprios democratas alemães, italianos, olhavam para essa visão e falavam assim: gente, o pior que é verdade. E aí, meninos, para piorar a situação, a Revolução Russa estava correndo. E os bolcheviques, lá pelos idos de 1922, 1923, ocuparam o poder e não largaram mais a Rússia, que aí então se transforma em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Consequentemente, as ideias comunistas socialistas
ganham muita força dentro da Itália e dentro da Alemanha. Por quê? Volto a repetir. Tudo isso causado pela fragilidade da democracia liberal nessas duas regiões. Lembra vocês, gente, que Itália e Alemanha só se unificaram como estados nacionais modernos lá em 1870 e 1871. Então, não teve aquele tempo para a democracia liberal ter seus embates, as suas evoluções e tudo mais, não. Logo, elas se constituíram como modelos frágeis e que tiveram um forte baque durante a Primeira Guerra Mundial. E aí começou-se a questionar, falei assim, o Estado nisso tudo, o que ele está fazendo? Aí, pessoal, definição de liberalismo político, né? Liberalismo político, regime no qual os fundamentos são a crença na eleição de representante para os cargos de governo, a soberania do poder legislativo e o respeito a uma... Está faltando aqui uma, né? A uma Constituição que limite a atuação dos chefes políticos. Pessoal, preste atenção no seguinte. O liberalismo político é um regime problemático? É. E aqui eu uso uma frase de Winston Churchill. Vocês vão saber quem que é o Winston Churchill mais para frente, eu falarei nele. A democracia é o pior regime, exceto todos os outros. Essa frase dita por Churchill nos mostra o seguinte: a democracia tem problemas? Tem. Quando ali uma pessoa autoritária acusa o sistema de ser corrupto, as instituições não funcionarem corretamente ou não funcionarem dentro do ideal, ele está errado? Não, ele não está errado. No Brasil, a gente passa por isso. Vide os nossos parlamentos, as nossas assembleias, eles vão longe, não. Vide a nossa Câmara dos Vereadores. Agora, não é como os nazistas, nazifascistas queriam e fizeram. O que eles fizeram? Eles destruíram essas instituições. Destruíram o parlamento, destruíram o sistema de justiça. Então, eles são problemáticos? Sim. Então, o que deve ser feito? Gente, é a minha opinião. Pelo amor de Deus, se alguém discorda de mim, pede a palavra. Fala assim, Flávio, posso falar? Então, eu deixo perfeitamente. Mas só não atrapalha. Que discordar é normal. Que as ideias briguem e não que os seres humanos briguem. Eu deixo essa mensagem aqui para vocês, gente, porque discordar de mim é perfeitamente saudável, tá? Não tem problema nenhum. E eu não sou o dono da verdade, não, tá? Mas voltando aqui, e lembrando, gente, que esse discurso antiparlamentar, anti-instituições, ele não é do nazismo e do fascismo. Ele já existia na Europa do século XIX. Então, você tem um teórico francês chamado Charles Maurras, lembro o nome de um personagem do Thundercats, né, desenho da década de 80 e 90, se escreve Malvas, mas lê em francês Maurras. Gente, que ele dizia, né? Ele defendia a instauração de um regime autoritário, centralizado, aos moldes do fascismo. E aí, meninos, o próximo ponto é fundamental, o seguinte: para os grupos autoritários, o excesso do individualismo e a não intervenção do Estado na economia seriam as causas dos problemas pelos quais as nações se encontravam. Então, volto a repetir, gente. Para os grupos autoritários, o que é o excesso de individualismo? É o excesso de liberdade individual. A liberdade de expor sua opinião, as garantias desse sistema individual. E, sim, eles defendiam uma intervenção no Estado, na economia, seriam
as explicações para a ruína vivenciada pelos europeus, principalmente por italianos e alemães naquele momento. Então, eles enxergavam que as garantias individuais eram justamente aquilo que trazia os males do momento. A fome, o desemprego. E é curioso falar isso para a Europa, principalmente para a Europa Ocidental, mas sim, na década de 20 era fome, desemprego, inflação. Eram algumas das vivências do europeu naquele cenário. E aí, olha a ideia do Partido Nazista. Nós lutamos contra o parlamento corrompido, local de disputas partidárias conduzidas por pessoas desprovidas de caráter e capacidade. Presta atenção nisso aqui, gente. Nós lutamos contra o parlamento corrompido, local de disputas partidárias conduzidas por pessoas desprovidas de caráter, na verdade, não ia capacidade, né? Deixa eu mudando aqui. E de capacidade. Meninos, volto a repetir, isso acontece no parlamento? Sim. Mas a democracia é um regime que também permite a sua crítica. E se você pode criticar algo, você pode aperfeiçoá-lo. O nazismo não permite isso, o socialismo não permite isso, mas a democracia liberal permite. Tá. Eduardo, excelente pergunta, viu? É uma sigla para isso aqui, ó. Nazismo. Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães da Baviera. Seria essa, aportuguesando, NSDAP, ou que nós chamamos aqui no Brasil do Partido Nazista. O nome completo do Partido Nazista é Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães da Baviera. Meninos, e aí? Já que eu falei, né, o nome completo do Partido Nazista, quem já escutou aquela ideia que nazismo é de esquerda? Coloca no chat para mim, fazendo um favor. Volto a repetir a pergunta. Quem já escutou que o nazismo era de esquerda? A Júlia colocou que já. Mais alguém, gente? Só a Júlia? Júlia Vieira, não. Giovana, Eduardo. Ok, gente. E meninos, não ouvi. Ok, Ana Júlia. Pessoal, há um tempo atrás saiu no Brasil a ideia de que nazismo era de esquerda. Presta atenção. E aí eu lembro que toda vez que eu falo nazismo, eu falo nisso. E a gente tem que falar. Flávio, por que nazismo não é de esquerda? Até um aluno de outra escola também, que eu estou trabalhando nessa matéria, me perguntou. Aí eu respondi, sempre respondo, o nazismo possui bases, o nazifascismo, tanto o nazismo na Alemanha quanto o fascismo italiano, possui bases ideológicas diferentes do comunismo. Então, vou ter que colocar isso no chat, gente, para vocês entenderem. O nazifascismo possui bases ideológicas diferentes do comunismo. Ou seja, enquanto os comunistas se orientam pelas ideias de Marx, os nazistas, no caso, por exemplo, eu vou pegar só os nazistas, os fascistas também tinham outros teóricos, se orientavam
pelas ideias de Hitler, do próprio Hitler. O Hitler escreveu o livro que a gente vai ver daqui a pouco, e Alfred Speer, né? Vou colocar só Speer, entre outros. Então, meninos, por isso que a gente não pode falar que nazismo é de esquerda. Não, ele tem bases ideológicas diferenciadas. Aí o aluno perguntou, Flávio, mas tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão previam forte intervenção estatal no governo. Isso é verdade? É. O Estado, tanto na Alemanha, o Estado entendido como governo e suas instituições, entraram fortemente investindo tanto na Alemanha quanto na Itália. Mas, ao contrário do que aconteceu lá na Revolução Russa, onde tudo de tudo foi estatizado, aqui, no nazismo alemão e no fascismo italiano, isso não aconteceu. As empresas particulares continuaram existindo e tiveram altos lucros, inclusive. Em algum setor ou outro entrava o Estado investindo. Então, Estado na economia não necessariamente é comunismo. Aqui o Estado estava na economia. Para quê? Para justamente garantir a atuação da propriedade privada. Existe uma piadinha de mau gosto, logicamente, né? Nada engraçada, mas bem ilustrativa, que nos diz o seguinte, gente. Quando um alemão abria uma câmara de gás e viu os judeus mortos, ele vinha e falava, se é Bayer, é bom. Por que isso? Porque a Bayer, sim, essa que nós temos até os dias de hoje na Alemanha, foi uma das empresas que forneceu gás para matar judeu aos milhões. A Volkswagen ofereceu ao Hitler o projeto do Fusca. A Fiat trabalhou em conjunto com Mussolini. Elas continuavam privadas, trabalhando em alguma coisa que o governo precisava. Então, essa ideia que nazismo de esquerda está errada. Flávio, mas eles eram extremos? Sim. E como eu mesmo digo, uma frase minha, no final da rua os extremos se encontram. E curioso, eles se encontraram aonde? Na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ver mais para frente. Então, gente, quando vocês escutarem que nazismo é de esquerda, falem isso. Olha, ele não possui as mesmas bases ideológicas do comunismo. Um fascista ou um comunista não lia Marx, não lia Lenin, não lia outros mais, né? Inclusive, muitos comunistas italianos terminaram na cadeia, mortos na cadeia. O comunista não perseguia o comunista, ou pelo menos inicialmente não perseguia, né? Depois, na União Soviética, Stalin perseguiu muitos comunistas que se distanciaram dele. Mas aqui o Mussolini já perseguiu os comunistas de cara, um voador de dois pés mesmo. Vamos voltar aqui para a aula e vendo o seguinte, pessoal. Características do fascismo e do nazismo. Críticas ao liberalismo e ao comunismo. Deixa eu ver aqui. Flávio, na apostila fala que um ponto comum do nazismo e do comunismo, então era a relação deles com o... Espera aí, Flávio, na apostila fala que um ponto em comum do nazismo e do fascismo era o comunismo. Então, qual era o ódio, na verdade, ao comunismo, Eduardo? Ou seja, para não crescer o comunismo, como ele havia tomado o poder na União Soviética, os burgueses italianos pensaram, vamos apoiar o Mussolini aqui. Depois da crise de 29, que pegou a Alemanha e deu uma outra lascada nela, vamos apoiar o Hitler. Então, qual era a relação deles com o comunismo? A relação de ódio e de oposição. Vou até colocar aqui no chat. Relação de ódio e oposição
aos comunistas. E muitos comunistas, tanto na Itália quanto na Alemanha, terminaram mortos. Rosa de Luxemburgo, na Alemanha, né? Karl Liebknecht, na Itália, o Giovanni Matteotti, deputado comunista, o Antônio Gramsci, que não foi morto, mas foi preso. Todos eles, tanto na Itália quanto na Alemanha, comunistas. E aí a relação deles com os comunistas era a relação de ódio e de oposição. Eles surgiram justamente como um antídoto para que o comunismo não crescesse dentro da Itália e da Alemanha, porque eram as duas regiões dentro da Europa Ocidental onde os partidos comunistas e os próprios comunistas tinham muita força. E depois eu vou falar de algumas questões características disso. Então, pessoal, críticas ao liberalismo e ao comunismo. Para nazistas e fascistas, era responsável por incentivar a luta de classe. Principalmente, o comunismo é uma doutrina, uma ideia. Aí a gente tem Stalin, os milhões de mortos que Stalin trouxe. Em outro momento eu trabalho com vocês também. Mas nas bases ideológicas lá de Karl Marx, a gente tem, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes. E aí os comunistas eram responsáveis por incentivar essa luta de classes, visando uma vitória da burguesia. Não, desculpa, uma vitória do proletariado, do trabalhador, sobre a burguesia. E é lógico, gente, que na Itália e na Alemanha, que tinha uma burguesia já considerável, já de presença europeia, eles olham nem com o olho assim, ó, é com o olho assim, ó, fora da cara quase. Empresas como a Fiat, como não sei se a Kinder Ovo existia naquela época, mas outras empresas fortes, tanto dentro da Itália quanto dentro da Alemanha, queriam ser estatizadas, como foram as empresas russas, de modo nenhum. E aí começa um forte embate entre nazifascistas da extrema-direita e comunistas da extrema-esquerda. Embate este, inclusive, físico. Quando comunistas estavam marchando pela rua e encontravam com os fascistas, era porrada mesmo. Era no braço e na mão. Então, os nazifascistas da extrema-direita e os comunistas da extrema-esquerda. E com o tempo, e com os primeiros fascistas tomando poder na Itália, e depois os nazistas na Alemanha, esses embates se transformam em eliminação. E por que eliminação, gente? Porque os nazifascistas, quando tomam o poder, eles têm as armas, eles têm as forças belicosas, vamos dizer assim, as forças de guerra. O que eles vão fazer com um inimigo desse? Vão eliminar. E você que é oposição ao nazismo ou ao fascismo, vai fazer o quê? Vai morrer. Ou vai terminar preso. Ou vai ser preso e morrer. Por isso que eu falo, gente, parlamento, sistema judiciário e outras coisas mais, são coisas problemáticas? São. Mas é para eles que você pode correr quando tem algum problema de justiça. Concentrar poderes nas mãos de indivíduos cria na sociedade uma condição de insegurança. Por isso, a lei deve ser soberana, não o indivíduo. Sobre os indivíduos regem as leis. E vamos voltar aqui, pessoal. Então, se desenvolveu o nacionalismo. Na verdade, o nacionalismo era um sentimento existente na Europa desde o século XIX. A segunda metade do século XIX, ele é responsável por explosões nacionalistas que, inclusive, levaram à Primeira Guerra Mundial. Ao final
da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Vai acontecer desse nacionalismo estar piorado. Esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial vê um sentimento chamado de nacionalismo exacerbado. O que é exacerbado? Exagerado. Exagerado. E aí o que vai acontecer? Esse nacionalismo exagerado acaba tendo no fascismo italiano e no nazismo alemão esse auge, esse apogeu desse sentimento. E aí, meninos, eles vão defender um Estado centralizador e autoritário. O Estado, tudo pelo Estado, com o Estado e para o Estado, nada fora do Estado. Inclusive, o líder vai... Gente, isso não é forma de falar, isso aqui era o que se passava pelas populações. Culto ao líder. Essas regiões, a Itália com Mussolini e a Alemanha com Hitler, vão cultuá-los. Assim como você, que tem uma fé, aí, independente não seja, independente ela, em que quer que seja, cultua o seu Deus, a sua divindade, aqui eles cultuavam a figura do líder. Mussolini, gente, careca, gordo, gordinho, nada contra gordo, não, viu? Mas careca, gordo, feio. Foi eleito o homem mais bonito da Itália 15 vezes. Ô, gente, e aqui o comentário vai ser curioso. O italiano é um ser bonito. E ele, no meio dessa gente bonita, ele feio, ele vai ser eleito. Por quê? Culto à personalidade dele. Dormia com inúmeras mulheres. O Hitler, na Alemanha, atraía o sentimento, o desejo de várias mulheres. Muita coisa se fala sobre a sexualidade do Hitler, mas aí a gente vai trabalhar quando for trabalhar a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E para terminar essa parte da aula de hoje, gente, intensa propaganda e reforço à obediência dos indivíduos. Os indivíduos devem abaixar a cabeça e respeitar o líder. Você não pensa, um líder pensa para você. Você só executa e trabalha. E aí, como você vai aceitar esse tipo de situação? Os símbolos, os comícios, e outras coisas mais, e as propagandas vão trabalhar para que você obedeça cegamente a palavra daquele líder. Flávio, é verdade que o Rito só tinha uma bola? Que nem eu falei, né? A sexualidade do Rito é muito... Ela mexe muito com o imaginário até os dias de hoje, muito sobre o Rito. O Rito é a figura mais estudada da história, gente. A mais estudada. E a Segunda Guerra Mundial é o assunto mais estudado pelos historiadores. Então, fala-se que sim. Respondendo a sua pergunta, fala-se que sim, tá bom? E aí, para terminar, para gerar esse sentimento, gente, grandes manifestações públicas, construção de obras e edifícios, símbolos, adoção de símbolos e uniformes que colaboravam para disseminar essas ideias. Então, né, é você criar uma comunidade onde todos ali sejam iguais. Meninos, quando você está de uniforme, o que aquilo traz dentro do grupo? Aquilo traz uma identidade que apaga as diferenças. Então, por exemplo, todo mundo vestido igual. Você não percebe quem é rico, quem é pobre, a profissão, nada. Então, esse era o objetivo deles. Eliminar a disputa entre classes e adotar, inclusive, não a disputa, mas a conciliação. Na próxima aula, nós iremos trabalhar com outras questões relacionadas à conciliação, às políticas, porque só reprimir também, gente, você não se mantém no poder, você precisa fazer algumas concessões.
O povo tem que chegar e falar assim, não, minha vida está melhorando em algum aspecto, né? Mas eles queriam fazer isso pensando no bem do povo. Ana Júlia, se o bem do povo não ferisse os seus interesses, eles faziam o bem do povo. Mas quando o bem popular feria os seus interesses, eles estavam um pouco se lixando para o povo. Aí era de circunstância. Aí, no caso, ele gostava de fazer isso para que o povo gostasse dele, que ele não tivesse Para problemas com eles. atrair a paixão popular. Mas, por exemplo, a guerra não foi bem para o povo. A guerra causou. A Segunda Guerra, no caso, causou um cenário de destruição e morte que o Hitler e o Mussolini estavam um pouco se importando do povo. Então, quando conceder um salário melhor, investir em obras públicas e tudo mais, trazia benefício para a imagem deles, eles trabalhavam com isso e executavam. Agora, quando eles tinham uma guerra para poder lutar, enfiar a população lá, ela morrendo aos milhões, eles também enfiavam para poder ter um fortalecimento de sua imagem. Então, era muito da circunstância, mas eram extremamente egocêntricos, tanto o Hitler quanto o Mussolini. Tanto que, quando aí já é impossível da gente falar em nazismo, gente, eu não vou fazer chamada hoje não, viu? Eu empolguei demais na aula, mas esse assunto é muito bom, pelo menos eu acho. Quando o Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial e Berlim estava para ser tomada, já tá, o exército soviético, 1 milhão de soldados cercava toda Berlim, o Hitler deu uma ordem clara. Qual era essa ordem? Destrói tudo. Ah, mas vai matar a gente. Destrói tudo. Só que depois ele se mata e o alto comando do Partido Nazista não executa essa ordem. Mas ele está importando com o povo? Não, ele não está nem aí. E Berlim já estava devastado. Tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua isso. Não vou fazer chamada, eu agradeço demais a vocês, obrigado por tudo mesmo. E, gente, quem tem uma opinião diferente, por favor, fala a sua opinião, pode expressar a sua opinião, que não tem autoritarismo, tá bom? E obrigado por tudo. Tchau, tchau. Boa sexta-feira para todos, gente. Obrigado, Ana.